Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui com a minha amiga Esther. Quanto tempo não, Esther? E hoje eu estou aqui na Missão Kaiowá, no Instituto Kaiowá, e a gente vai falar um pouquinho sobre tradução da Bíblia. A gente vê que as pessoas não valorizam muito a Bíblia que tem em português, e temos inúmeras traduções para o português. Mas qual é o grande desafio, considerando as nações indígenas, Esther? Então, é um desafio enorme e nós aqui na missão temos o privilégio de ter a Bíblia já para a etnia que a gente trabalha, que é a etnia Kaiowá, a principal etnia nossa aqui. Nós já temos a Bíblia traduzida completamente. Joia! São mais de 300 etnias no Brasil e a Bíblia está traduzida para 7 etnias. Então, Uou! quantas e quantas populações indígenas e quantas etnias, pessoas não têm acesso a uma Bíblia na sua língua. Tem partes, né? Novo Testamento, alguns livros da Bíblia já são traduzidos. A questão são culturas bastante diferentes e muitas culturas ainda não têm nada nem escrito. Ainda são orais, né? Que a gente só oral. Só Primeira oralidade que a gente chama, né? Então, e eles não têm. Aí acaba não sendo mais difícil ainda para você fazer isso. Então, as pessoas, os linguistas dentro das aldeias, algumas organizações como a Wycliffe, muitos anos atrás, né, trabalhou com várias populações indígenas com o propósito de fazer uma tradução. E hoje tem algumas organizações que se envolvem, a Missão Novas Tribos, a Além são as organizações que mais se envolvem na tradução da Bíblia. E são anos e anos e anos convivendo com eles para entender a cultura e conseguir traduzir a palavra de Deus, né? Então, aqui a gente tem, além da Bíblia Kaiowá já traduzida, eles têm um grupo aqui trabalhando com a tradução para a Bíblia no Guarani. E aí, inclusive amanhã eles devem estar aqui, se for possível, né? Com essa chuva também. Se eles forem, vão estar aqui com pessoas usando os alunos do Instituto que falam a língua e também já alguns indígenas com bastante experiência já de conhecer a palavra de Deus. Então, algumas coisas para essa etnia aqui são mais fáceis, porque a gente já tem bastante indígena com nível superior, a gente tem bastante indígena com mestrado, inclusive em linguística e tudo isso. Então, tem uma população que já conhece bastante do português, são capazes de ler a Bíblia em português e fazer a tradução. Isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Sim. Já temos vários indígenas com bom conhecimento da palavra de Deus, com convivência mesmo, né? De ministério e de convivência com a palavra de Deus. Isso daí é uma coisa que vale muito, que pela experiência dele, ele consegue fazer uma boa tradução. O que acontece é que muitas populações, inclusive isso é um problema que a gente encontra aqui, que a Bíblia para o Kaiowá, ela levou aí mais de 30 anos para ser traduzida. Quando ela foi traduzida, ela não é muito bem lida. Eles não fazem muito esforço de ler ela em Kaiowá. Já são bem poucos. Nós temos uma escola grande, nós temos nas escolas da missão, são mais de 3.000 alunos, né? Então, muitos e muitos alunos indígenas não falam mais a língua. Não fala mais o Kaiowá. Não fala mais. Então acabou. E por isso, ele não vai ler a Bíblia em Kaiowá. Sim. Para ele é mais fácil ler a Bíblia em português, né? Que ele já tem mais acesso à língua portuguesa também. Mas ao mesmo tempo, quando ele não tem na sua própria língua, tem muitas coisas que se perdem para eles, o significado, a importância, né? Então, por isso, correr atrás do prejuízo para a tradução da Bíblia, né, nas línguas deles. E uma das coisas, o fortalecimento da cultura indígena passa por uma
o aprendizado da língua, o uso da língua. Uhum. Né? A gente está falando, estimulando a população indígena a uma posição indígena mesmo, e isso daí é saber a sua própria língua, saber a língua materna, saber, e aí a leitura e a compreensão da palavra de Deus na língua, isso é muito melhor. Então a gente percebe que aqueles que ainda gostam muito de ler a Bíblia no Kaiowá, eles têm um nível de compreensão muito, muito bom. E porque tem várias coisas, é muito difícil de traduzir. E eu me lembro que quando a gente estava no campo missionário mesmo, a gente queria ensinar que a salvação é pela graça. Que Deus perdoa os nossos pecados. Mas isso era tão difícil de entender, tão difícil. E a gente não tinha Bíblia, nada traduzido. E era tão difícil. Até que os meus pais conseguiram entender que não existe perdão gratuito. Então, eles nunca iam entender que Deus perdoa gratuitamente. Porque o perdão, se você faz alguma coisa contra mim e você quer me pedir perdão, você tem que dizer para mim, eu vou lavar a sua roupa, eu vou capinar a sua mandioca, eu vou trazer água para você. E quando eu estou fazendo isso, eu estou te pedindo perdão. Então, a salvação pela graça não era uma coisa compreensível. Era preciso mostrar quem é que estava pagando o preço, então. Exatamente. Então, salvação pela graça não existia. Quando chegava lá em Efésios, para traduzir que a salvação é pela graça, era uma coisa. Então, os tradutores demoram muitos anos para traduzir. Para conseguir conectar, né? De que jeito eu vou explicar isso, né? Como que isso você vai explicar quando na cultura fala sobre isso? Então, todas as questões bíblicas mesmo, e se não forem bem traduzidas, são as causas de sincretismo, são as causas de tantos erros por aí. Então, é um desafio muito grande para... Aqui é um pouco mais fácil, porque eles têm mais acesso. Hoje, por exemplo, até tradução na Bíblia hoje, a gente tem um computador. Sim. Né? Quando a gente viu a tradução do Kaiowá, que passou muito dentro da minha casa, os tradutores dentro da minha casa e tudo, tinha que fazer tudo manualmente, depois datilografar tudinho, depois mandar isso daí para fora para fazer as correções. Hoje não, hoje os indígenas têm acesso ao computador muito fácil, muito então, dentro da casa. A gente acredita, você acredita e eu acredito também que a gente vai conseguir uma celeridade, uma rapidez para fazer as próximas traduções. Para essas traduções das etnias que estão muito mais perto de cidades e de que tem um sistema escolar mais presente e tudo isso, é muito fácil. Agora, nós temos um desafio da produção da Bíblia em línguas que não tem nada e precisa até de missionários nessa. Então, o desafio sempre vai passar pela falta ou então pela insuficiência que a gente vê, né, de missionários de recursos humanos. Sim. De pessoas que queiram viver na aldeia, porque é muito difícil você ir lá só fazer ficar pouquinho tempo e tudo. Agora nós já temos, a vantagem é que já tem muitos indígenas também que já estão trabalhando no processo de tradução, né? Às vezes eles romperam as barreiras da etnia dele, né? Ele está com outra etnia, fazendo a tradução para outra etnia, né? Trabalhando em outras terras indígenas no norte do Brasil, onde a gente tem a maior população sem a palavra de Deus, né? Sem a Bíblia. Né? Então, a outra coisa que eu vejo que é muito interessante é exatamente o desafio da oralidade. A população indígena, ela se estende pela oralidade. Ela foi contando tudo de pai para os filhos, dos filhos para os filhos,
e todas estas coisas. E de repente parece que a palavra de Deus existe muito, só é válida se ela está escrita. Então, eu vejo que futuramente ter a leitura da Bíblia na língua indígena, para que eles possam ouvir, vai ser uma coisa vai diferente. ser uma coisa boa. Hoje a gente tem em português, né? Eu fiz um desafio, para mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa de escrita, né? Então eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Não gosto muito de ficar ouvindo, então eu gosto de ler. Então para mim tem sido um desafio muito difícil, que eu queria ouvir a Bíblia todinha, só ouvindo, né? Então, mas a gente sabe de uma população que gostaria de ouvir a palavra de Deus, mas ela precisa estar escrita para ela poder ser ouvida, né? Pela população. Ter passado por essa tradução, esse processo de tradução e tudo para isso. Isso vai ajudar muito. A gente tem aqui no Instituto, nós temos 4 etnias, 2 etnias aqui são bem fortes ainda, né, como etnia, e eles têm pouca escolaridade e eles dependem muito da tradução para entender muitos textos, né? Então, às vezes, a gente tem que pedir para eles lerem na língua deles, né? A vantagem é que o diretor fala uma das línguas bem, né? Ele é kaiowá, né? Então, ele entende isso. Então, traduzir a Bíblia é uma coisa bem complicada, porque você tem que entender essa cultura. Sim. Para depois traduzir, né? E a gente tem que valorizar a nossa Bíblia, né? Traduzida para o português, e aproveitar tudo que a gente pode para conhecer a palavra de Deus e o tanto que ela melhora a nossa vida, né, Esther? Exatamente, né? O quanto que é rico e o quanto que aprende. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava cuidando de uma congregação. E tinha um indígena, um senhor já, e ele era o líder da congregação. Muitos e muitos anos de convertido, muitos anos ali estudando a Bíblia e trabalhando. E eu cheguei uma manhã para a escola dominical, eu dava aula para a classe dos adultos. E aí eu cheguei para dar a aula na congregação e falei para eles, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, e aí fomos para aquele texto, né, de todas as tribos, raças, povos e nações. E esse senhor estava sentado no último banco, e aí ele ouviu, então eu li, de todas as tribos, raças, ele deu um grito, Esther, para, Esther. E eu assustei com aquilo, e ele levantou do banco e veio, Esther, olha aqui, de todas as tribos. Aí eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer, uma pessoa que falava bem português, eu não estava entendendo. Ele falou, Esther, os indígenas estão na Bíblia. Porque eles usavam essa terminologia para aldeia, em vez de etnia, eles usavam tribo. Então, e eu me assustei porque quantos e quantos anos ele ali, sabendo de tudo ali, ele foi entender que o índio também fazia parte da palavra de Deus, né? Então, talvez se ele conseguisse ler na língua dele, ele já teria entendido há muito mais tempo. Uma coisa dessa, né? Então a gente precisa valorizar a leitura da palavra de Deus em todos os lugares, o uso da palavra de Deus. A gente vê o quanto que as pessoas estão deixando de ler a Bíblia para ler seus celulares e outras coisas, e isso dentro das aldeias e dentro dos adolescentes, né? Quanto que eles estão deixando de ler a palavra de Deus, valorizar a Bíblia na nossa língua. É tão gostoso quando a gente pensa que a gente tem tanta liberdade de ler a Bíblia e acesso à Bíblia, né? Para nós é precioso. E creio que para eles também. E a nossa oração é que
muitos missionários, muitos linguistas sejam despertados para se envolver em ajudar, ou até mesmo as igrejas e pessoas a ajudar aqueles que estão traduzindo a Bíblia, né? Que estão se envolvendo só e que nisso, esse né? tempinho aqui, né, só de as pessoas do canal de Jornada da Leitura, se você se sentir animado em colaborar, em ajudar, não só usufruir do Jornada da Leitura para sua leitura, mas também pensar naqueles que ainda não têm a Bíblia no seu idioma e que não vão poder ouvir. Então, se você quer fazer alguma coisa, pode fazer contato conosco e a gente dá um jeito de chegar ao recurso, chegar a ajuda, chegar a ideia para Esther Camilo aqui no Instituto Kaiowá. Então, obrigada, Esther, por esse tempo. E Deus é bom ter a Angélica aqui. A gente já tem sido muito abençoado, né, com o material. Nós temos usado o material da AME na escola, né, que é fácil acesso para as crianças, adolescentes. Palavra a gente de Deus para eles, né? Muito, muito mesmo na escola. Amém. Isso é uma bênção, né? Então, que Deus possa abençoar. Eu já pus para eles ouvirem a jornada da leitura, que legal. alguns dos nossos alunos, e quero incentivar eles porque eles têm acesso a isso, né? Então, amém. Sim, com certeza. Estão ali, né, toda hora, né? Joia, Esther, foi ótimo falar com você e tenho certeza que as pessoas vão gostar também. Deus abençoe. Deus abençoe.